Queridos alunos, tudo bom? Aqui quem tá falando é a professora Andresa Bello. O vídeo de hoje, gente, é um vídeo muito curtinho, mas um vídeo bem importante, tá? Que é o tema ali sobre a alfabetização e o letramento. Eu tenho certeza que sobre o tema da alfabetização, a maior parte dos alunos sabem o que é alfabetização, já passaram pela alfabetização, obviamente, até porque nós estamos dando aula aqui para adultos. Mas a concepção de alfabetização, ela vem se modificando com o tempo, né? Provavelmente, se você nasceu aí, né, na década de 80, 90, você vai ter uma experiência para contar de como que você foi alfabetizado, como que você teve ali o contato com a língua portuguesa num espaço formal, né, aprendendo ali as regras da utilização da língua. E um dos temas muito importantes recorrentes aí em qualquer prova de concurso é esse tema aí, alfabetização e letramento. Letramento, para muitos aqui vai ser uma novidade, depois vocês até me falem aí se vocês já tinham ouvido falar sobre a palavra, né, a expressão letramento. Essa expressão, inclusive, ela tem origem, né, na língua inglesa, com o nome literacy, né, que significa letrar, né, letramento, de fato. Mas um pouquinho antes, eu quero só conversar com vocês sobre o seguinte: como que foi o processo de alfabetização de vocês? No último vídeo, nós falamos sobre o teórico David Ausubel. E David Ausubel, ele é aquele teórico que vai tratar sobre a aprendizagem significativa, que é aquela aprendizagem que ele, né, considera a aprendizagem ideal, né, que é aquela aprendizagem que é importante para a vida do aluno, o aluno vê significado naquele momento e também para aplicação no dia a dia. E David Ausubel, como nós vimos no vídeo anterior, ele faz ali uma crítica. Ele vai dizer que existem aí, no dia a dia das escolas, um tipo de educação, um tipo de aprendizagem que não seria tão aí recomendada, né? Mas acontece até os dias de hoje, que seria uma aprendizagem mecânica, que é aquela aprendizagem que o aluno ele não consegue visualizar a importância dele estar aprendendo determinado conteúdo, determinado assunto, e o aluno também não consegue visualizar a praticidade, né, a utilização daquele conteúdo na vida prática. E aí, dentro dessa introdução, eu gostaria muito que vocês falassem para mim como que foi o processo de alfabetização de vocês. Foi uma aprendizagem significativa ou foi uma aprendizagem mecânica? Se você for fazer pesquisas, olha que interessante, a nossa apostila ela é bem pequena, né? Mas se você for pesquisar ainda mais sobre esse tema, você vai descobrir que hoje um dos problemas, vamos dizer assim, né, do Brasil não é tanto o analfabetismo. Ainda existe muitas pessoas que não concluíram ou que nunca pisaram dentro de uma escola para estudar uma educação formal. Mas o maior problema em si não é o analfabeto, aquele que não consegue escrever ou não consegue ler. O grande desafio hoje da educação brasileira são as pessoas que conseguiram concluir até, às vezes, o ensino médio completo, porém não conseguem escrever um texto, ler um livro ou um noticiário e entender de fato o que está falando. Muitos professores, inclusive de outras áreas, sem ser da língua portuguesa, como por exemplo de física, química, né, matemática, eles costumam falar muito sobre a questão de que os alunos, muitas das vezes, eles sabem as fórmulas, sabem fazer ali a atividade, mas eles não conseguem entender o enunciado. Quantos alunos às vezes têm dificuldade na leitura do enunciado? O aluno sabe o conteúdo, conseguiria talvez ali tirar nota 10 naquela prova. Só que houve ali uma dificuldade no entendimento. Quantos alunos falam assim? Para mim, você vai ouvir isso também se você ainda não está dando aula, se você ainda não está estagiando, enfim. Quantos alunos falam assim: professora, se me perguntar eu sei falar tudinho, mas escrever eu não consigo. E aí eu te pergunto, será que essa alfabetização, a alfabetização que essas pessoas passaram, de fato valeu assim, ou foi uma aprendizagem mecânica, desvinculada da realidade? Fica esse questionar, né? Esse questionamento aí pra você, tá? E a nossa apostila vai falar exatamente sobre a alfabetização e o letramento. Quais são essas diferenças? Qual é a perspectiva hoje da alfabetização? A maior parte dos alunos, quando vão pegar ali pela primeira vez a classe de alfabetização, sente um medo, né? E isso é normal. Mas fique calmo, dedique-se,
estude, perceba se o seu conteúdo vai agregar algum valor significativo para o seu aluno, que certamente ele não apenas estará alfabetizado ao final de um período letivo, como também terá passado por um processo de letramento. Hoje, nós defendemos, no meio pedagógico, que nós não devemos apenas alfabetizar. Hoje, nós defendemos que a alfabetização ela deve ser indissociável, ou seja, inseparável do ato de letrar. Mas a gente vai falar aqui o que é letrar, Alfabetização eu acredito que vocês vão conseguir tirar de letra, Mas vamos conhecer o letramento, fazer essa comparação entre a alfabetização e o letramento? Você também vai ver que é super tranquilo, tá bom? Na nossa apostila está escrito assim, a alfabetização é o processo de aprendizagem onde se desenvolve a habilidade de ler e escrever. Então, nesse período de alfabetização, compreende não apenas o primeiro ano do ensino fundamental, como muitos pensam. A alfabetização é um processo onde vai abranger ali boa parte do ensino fundamental. Ali a criança ela vai estar aprimorando, algumas habilidades em relação à fala, porque a fala o aluno ele já adquire, no dia a dia, no ambiente familiar. Mas aí o que o aluno precisa de desenvolver especificamente ali na escola com um pouco mais de atenção? A habilidade de ler e escrever, Alguns alunos eles já chegam na classe de alfabetização até sabendo ler e escrever, mas cabe ao professor aprimorar esse processo, porque muitas das vezes o aluno só sabe fazer algo mecânico, A gente tem visto aí vários memes, vídeos na internet até denunciando essa questão, Pergunta ali, o aluno ele consegue, Tava vendo essa semana um vídeo da aluna falando assim, a mãe, na pandemia, que letrinha é essa? A, que letrinha é essa? B, que letrinha é essa? E. Aí no final era para ler abelha. Mas quando pergunta para a criança, o que você leu aqui? Marimbondo. Ela ainda fala assim, marimbondo. Então assim, não é engraçado? É engraçado, mas é uma coisa muito séria. Na internet as pessoas estão aí, às vezes, debochando das dificuldades das pessoas, só que a gente não pode debochar das dificuldades das pessoas, a gente tem que impulsionar para que essa pessoa ela não venha ficar desestimulada, com baixa autoestima e que ela venha aprender de fato, tá bom? Então vamos lá. Na escola, então, o aluno vai desenvolver a habilidade de ler e escrever. Já o letramento, o que é o letramento? O letramento é o desenvolvimento do uso competente da leitura e da escrita nas práticas sociais. A alfabetização é o conhecimento do código. É você aprender a codificar e decodificar. O que é codificar? É eu escrever as sílabas e saber que C com A, S com A é casa. E esse código representa algo. E ao mesmo tempo, isso é codificar. O que é decodificar? Se uma pessoa escrever para mim C com A, S com A, eu entender que aquilo ali é um código e decodificar, compreender o significado daquele código, tá ok? Já o letramento vai além do conhecimento das letras, além do conhecimento do código e da decodificação. O letramento, ele está atrelado à prática social, porque só conhecer as letras não garante que o nosso aluno, que a pessoa na sociedade, saiba, por exemplo, ler um jornal de forma competente, saiba ler uma bula de remédio. Então isso é muito importante, Existem várias histórias de pessoas que são alfabetizadas, mas que em algum momento, quando houve a necessidade de fazer uma leitura de um texto, não houve compreensão. E tem pessoas, inclusive, que tomam atitudes erradas na vida, como a má utilização de um medicamento, ali a deturpação de notícias. Por quê? Porque ela não faz o uso competente da língua. Então, uma das diferenças principais está na qualidade do domínio sobre a leitura e a escrita. Você sabia que muita gente fala que não gosta de ler, Porque muitas das vezes falta o letramento? A pessoa passou pela alfabetização, mas como que ela vai gostar da leitura se ela tem dificuldade no entendimento? Obviamente, uma leitura de um livro, por mais que seja divertido, por mais que atenda o gênero literário da pessoa, pode ser que ela não goste pelo simples fato dela não ser letrada ainda.
Então, ó, enquanto o sujeito alfabetizado sabe codificar e decodificar o sistema da escrita, o sujeito que é considerado letrado, ele vai além disso. Ele é capaz de dominar a língua no seu cotidiano nos mais distintos contextos. Por exemplo, a gente que é da área da educação, independente de você fazer um concurso público vai ter redação para a área do magistério. Mas se você for trabalhar, por exemplo, numa escola particular, você sabia que a maior parte das entrevistas, quase que 95% das entrevistas em escolas, pedem para o professor escrever uma redação? Por quê? Porque acontece muito de profissionais não saberem ali o uso competente da língua, tá? Isso aqui não tô falando de erros gramaticais ou ortográficos. Aqui vai além, tá? Nós não estamos resumindo, a pessoa usou o acento errado. Não é isso que nós estamos falando aqui. Lógico que o acento pode mudar totalmente, né? Ali uma palavra, né? Como o verbo pôde. Pôde, sem aquele acento circunflexo, é presente, né? Pôde, com acento circunflexo, passado. Pôde, sem acento circunflexo, é o que? O presente, pôde. Aí a gente tem que analisar, né? Pode modificar ali totalmente o significado. Porém, aqui vai além da utilização do conhecimento da ortografia, dos sinais, enfim, ortográficos e por aí vai, tá? De acordo com Magda Soares, quem é Magda Soares? Magda Soares é uma autora, né, de livros que vão falar especificamente sobre alfabetização e letramento, e ela é muito cobrada aí em concursos, mas é super tranquilo. Se você entender esse vídeo aqui, você vai entender o pensamento de Magda Soares. Ela é uma professora e pesquisadora da educação, e ela vai falar que a diferença entre a alfabetização e o letramento está no domínio que o sujeito tem sobre a leitura e sobre a escrita. O sujeito alfabetizado, para Magda Soares, é aquele que sabe ler e escrever, porém pode estar pouco habituado a usar essas habilidades no cotidiano. Já o indivíduo que é letrado é aquele que possui domínio da leitura e da escrita nas práticas, no caso, diversas das situações e práticas sociais, tá? Ainda na nossa apostila, vai dizer assim, ó, enquanto a alfabetização desenvolve a aquisição da leitura e da escrita, o letramento se ocupa da função social de ler e escrever. Porque olha só, por que a gente é alfabetizado? Tem algum motivo? Tem alguma funcionalidade? Tem. Qual é a funcionalidade? Ler uma placa, ir ao médico entender o que está escrito ali, né, numa receita médica, ler uma receita de bolo e entender, né? Então, o letramento ele é muito importante. Hoje, o que é defendido? Que o professor alfabetize seu aluno e, simultaneamente, faça o letramento desse aluno, tá? O letramento é o estado em que um indivíduo ou grupo social alcança depois de se familiarizar com a escrita e a leitura. Possui uma maior experiência para desenvolver as práticas de seu uso nos mais diferentes contextos sociais. A alfabetização e letramento não têm o mesmo significado. Cuidado! A alfabetização é uma coisa, letramento é outra coisa. Elas são indissociáveis, deveriam ser trabalhadas juntas. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Bom, trata-se de dois processos diferentes que ocorrem de forma indissociável e interdependente. Eu não vou usar a canetinha aqui para grifar, mas eu tô lendo aqui, ó, nesse segundo parágrafo do telão, tá na apostila de vocês, tá escrito ali que é uma forma, né? Deve ocorrer de forma indissociável e interdependente. Indissociável, inseparável, não deve separar a alfabetização do letramento. E interdependente. Para você ser letrado depende da sua alfabetização e a alfabetização, por sua vez, também depende do letramento. Alfabetizar, gente, é tornar o indivíduo capaz de ler e escrever quando faz o uso da leitura e da escrita, ele vai se tornar letrado. Alfabetização, ler e escrever. Quando ele começa a usar na prática de forma competente, isso é o letramento, tá? Por isso que a gente chama essa pessoa de letrada. O indivíduo ele pode ser alfabetizado e não ser letrado. Atenção! Tem gente que é alfabetizado, mas não é letrado. Saber ler e escrever, porém, não cultivar nem exercer práticas de leitura e de escrita. O que seriam práticas de leitura e de escrita? Não ler livro, né? Jornais,
não ler revistas ou, o mais grave, né, ser incapaz de interpretar um texto lido. Tem gente que lê um texto e você pergunta, o que está escrito aí? Eu não sei, né? Não consigo entender. Então, essa pessoa ela demonstra que tem dificuldade para escrever, por exemplo, uma carta ou mesmo um telegrama, né? Esse sujeito ele é considerado alfabetizado, mas ele não é letrado. Já viu que tem pessoas que são alfabetizadas, mas pede para outra pessoa escrever uma carta? Por que será que está com essa dificuldade? Provavelmente essa pessoa só é alfabetizada, não é letrada, não sabe utilizar ali nas práticas sociais. O ato de letrar implica utilizar a leitura e a escrita de modo diferente da simples ação de ler e escrever, como ocorre na codificação e decodificação, pois representa o uso da leitura e da escrita em distintos contextos sociais, fazendo uso de diversos textos. Por isso que hoje há uma crítica muito grande, a gente vai estudar isso num módulo mais à frente, que é um módulo ali específico de alfabetização, mas eu vou adiantar aqui, né? Hoje é uma crítica muito grande àquela alfabetização que, por exemplo, eu passei por essa alfabetização, ficar só lá, B com A faz Bá, B com E faz Bé, e o aluno não entende, tanto que você pergunta pro aluno, o que está escrito aqui? Se ele decorou, ele fala. Se tiver uma foto do lado, ele fala. Mas será que ele vai conseguir no dia a dia utilizar? Vocês já viram crianças que elas durante o ano conseguiram decorar, mas quando entra nas férias e inicia o próximo ano escolar, né, o próximo ano letivo, o aluno escreve às vezes até como se escreve o próprio nome. Sabia? Você que trabalha em escola, você que tem filhos, ou você mesmo que tem sua recordação, porque isso acontecia comigo, provavelmente acontece com muita gente. Então, fica essa dica pra gente analisar. Na apostila, eu coloquei esse quadro que tá aqui, fazendo uma comparação entre alfabetização e letramento. O conceito de alfabetização, conforme nós vimos, alfabetização, né, o processo de aprendizado da leitura e da escrita, codificar e decodificar. Qual é o conceito de letramento? Letramento é o desenvolvimento do uso competente da leitura e da escrita nas práticas sociais. O uso da alfabetização é individual da leitura e da escrita. B com A faz Bá. É só ele com ele mesmo ali, né? Já o letramento é o uso social, porque uma vez que a pessoa escreve uma coisa e eu entendo, tá tendo uma troca social da leitura e da escrita. Como que o indivíduo é visto dentro da alfabetização? O sujeito alfabetizado é aquele que sabe ler e escrever. Saber ler e escrever já é considerado alfabetizado. Agora, para ser letrado, é a pessoa que sabe usar a leitura e a escrita de acordo com as demandas sociais. Quais são as atividades que estão envolvidas ali no ato da alfabetização? Codificar e decodificar a escrita e os números. Os números também fazem parte da alfabetização, tá bom? Já o letramento é organizar discursos, interpretar, né, que é ter o entendimento de um texto e compreender esse texto, é refletir. E no ensino, como que a gente vê essa diferença? Na alfabetização, no que diz respeito ao ensino, deixa o indivíduo apto a desenvolver os mais diversos métodos de aprendizado da língua. Mas o letramento, ele vai habilitar o sujeito a utilizar a escrita e a leitura nos mais diversos contextos, tá bom? Vídeo de hoje bem curtinho, mas eu espero que você tenha aprendido bastante. Depois passa ali, faz a atividade, deixa o seu comentário, deixo sempre falando aqui esse finalzinho, né? Porque isso é muito importante. Todo esse material é preparado com muito amor e carinho pra você, tá bom? Então, se você puder, curte, compartilha, deixa um comentário, faça as suas atividades, tá bom? Olha, um grande beijo pra vocês. Até a próxima, se Deus quiser, tá bom? Tchau, tchau!